Viver saudável, capítulo 26. A saúde e a mente. É o dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros, quanto ao são funcionamento de todos. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. O trabalho é uma bênção. É impossível possuirmos saúde sem trabalhar. Todas as faculdades devem ser postas em uso a fim de que possam desenvolver-se devidamente e homens e mulheres tenham mentalidade bem equilibrada. O futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Neles vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determinam o caráter e destino da nação. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida da geração nascente. Grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requerem um brando tratamento. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Se tão somente crêssemos nisso de fato, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com as multiplicidades dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Haveríamos de desfrutar, então, um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. A constante aplicação ao estudo, como se está dando nas escolas agora dirigidas, em 1872, está desabilitando os jovens para a vida prática. A mente humana quer ter ação. Se não estiver ativa na reta direção, será ativa no erro. A fim de conservar o equilíbrio mental, devem estar juntos nas escolas o trabalho e o estudo. A verdadeira educação inclui todo o ser. Ela ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. As faculdades do espírito são as mais elevadas potências, têm de governar o reino do corpo. Os apetites e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo se acha à testa da humanidade, e seu desígnio é conduzir-nos em seu serviço a elevadas e santas veredas de pureza. Mediante a assombrosa operação de sua graça, temos de nos tornar completos. A educação, como é conduzida nas escolas de nossos dias, é unilateral e, portanto, errada. Como aquisição do Filho de Deus, somos propriedade sua, e cada qual deve obter educação nas escolas de Cristo. Mestres sábios devem ser escolhidos para nossas escolas. Os mestres têm de lidar com mentes humanas e são responsáveis a Deus quanto a agravar nessas mentes a necessidade de conhecer a Cristo como Salvador pessoal. Mas ninguém poderá verdadeiramente educar as adquiridas possessões de Deus, a menos que ele mesmo aprendeu na escola de Cristo a como ensinar. Devo dizer-vos, com base na luz que me foi dada por Deus, sei que muito tempo e dinheiro são despendidos pelos estudantes na aquisição de conhecimento que são para eles como palha, pois não os habilitam a ajudar os semelhantes a formar um caráter que os habilite a unir-se aos santos e aos anjos na escola superior. Em vez de abarrotar sua mente juvenil com um montão de coisas aborrecidas
e que em muitos casos para eles jamais terão qualquer uso, deve ser ministrada uma educação prática, despende-se tempo e dinheiro em adquirir conhecimento inúteis. A mente deve ser cuidadosa e sabiamente ensinada a demonstrar-se nas verdades bíblicas. O principal objetivo da educação deve ser adquirir o conhecimento quanto a como podemos glorificar a Deus, a quem pertencemos pela criação e pela redenção. O resultado da educação deve ser habilitar-nos a compreender a voz de Deus. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e degenerescência que existem hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. A espécie humana está deteriorando. 9/10 das doenças originam-se na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro, roendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes encobrem a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente e o eterno tormento dos ímpios, que, dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. A mente afeta o corpo. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Se a mente se acha despreocupada e feliz em virtude da consciência de estar agindo corretamente e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo. A bênção de Deus é um poder salutar, e aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros perceberão essa maravilhosa bênção tanto no coração como na vida. Cérebro bem nutrido e sadio. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tem de o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem de ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Vasta influência da imaginação. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. O poder elétrico do cérebro vivifica o organismo. Cumpre que se dê ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele. A energia elétrica do cérebro, suscita pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à doença. O efeito deprimente e mesmo destrutivo da ira, descontentamento, egoísmo, impureza e, de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo, gratidão, também devem ser apresentados. Doentes por falta de força de vontade. Nas viagens tenho deparado com muitos que eram realmente sofredores imaginários. Faltava-lhes força de vontade para subir acima da doença do corpo e da mente e combatê-la, e por isso foram detidos na escravidão do sofrimento. Eu frequentemente volto de junto do leito desses inválidos voluntários, dizendo de mim para mim:
morrendo aos poucos, morrendo por indolência. Enfermidade que ninguém pode curar a não ser a própria pessoa. Importância da mente sã em corpo são. As faculdades mentais e morais dependem da saúde física. As crianças devem ser ensinados que devem ser sacrificados todos os prazeres e condescendências que interfiram com a saúde. Se as crianças forem ensinadas a renúncia e o domínio próprio, elas se sentirão muito mais felizes do que permitindo-lhes a condescendência com desejos de prazeres e de vestuários extravagantes. A boa saúde, a mente sã e o corpo puro não são considerados de primeira importância no lar. Muitos pais não educam os filhos para serem úteis e cumpridores do dever. São favorecidos e mimados, até que para eles a abnegação se torna quase uma impossibilidade. Não se lhes ensina que, para ter sucesso na vida cristã, o aperfeiçoamento da mente sã em corpo são é da maior importância. Crianças pressionadas demais e muito cedo. Nas salas de aulas está seguramente posto o fundamento para doenças de várias espécies. Mas especialmente, porém, o mais delicado de todos os órgãos, o cérebro, tem ficado muitas vezes permanentemente prejudicado por demasiado exercício. E a vida de muitos tem sido assim sacrificada por mães ambiciosas. Das crianças que, ao que parece, tiverem suficiente força de constituição para sobreviver a esse tratamento, muitas há que levam através da existência os seus efeitos. A energia nervosa cerebral fica tão fraca que depois que eles chegam à maturidade, é-lhes impossível resistir a muito esforço mental. A força de alguns delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta. E não somente a saúde física e mental das crianças tem sido posta em risco por mandá-las demasiado cedo à escola, mas elas têm perdido no sentido moral. Doença às vezes causada pela egolatria. Muitos são enfermos física, mental e moralmente, porque têm a atenção voltada quase exclusivamente para si mesmos. Poderiam ser salvos da inatividade pela sadia vitalidade de mentes mais jovens e variadas, e pela inquieta energia de crianças. Bem poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças proporcionam à família. Mas uma casa sem crianças é lugar desolado. O coração dos habitantes está em perigo de tornar-se egoísta, de cultivar um amor pela sua própria situação e consultar seus próprios desejos e conveniências. Atraem compaixão para si mesmos, mas pouco têm para conceder a outros. O cuidado e a afeição por crianças dependentes removem as asperezas de nossa natureza, fazem-nos ternos e compassivos e influem no desenvolvimento dos mais nobres elementos de nosso caráter. Emoções deprimentes são prejudiciais à saúde. É dever de todo cultivar um espírito prazenteiro, em vez de estar incubando tristezas e dificuldades. Muitos há que, deste modo, não só se fazem infelizes a si mesmos, mas também sacrificam a saúde e a felicidade a uma imaginação doentia. Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis e seu semblante traz continuamente o sobressenho carregado que, mais claramente do que fariam palavras, expressam descontentamento. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois, estorvando o processo da digestão, interferem com a nutrição, ao passo que o desgosto e a ansiedade não podem remediar um só mal que seja. Podem eles causar grande dano, mas a disposição jovial e a esperança, enquanto iluminam o caminho dos outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Ao tratar doentes, estudar a mente.
No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a doença. A doença origina-se na mente. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A depressão produz muitos dispépticos, pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Cristo cura. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orai por esses e trazei-os a Jesus Cristo. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre em vosso próprio coração, e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso e paciente, animai vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. A atmosfera assim criada será para as crianças o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo a saúde e o vigor do espírito e do corpo. O único remédio para os pecados e os sofrimentos dos homens é Cristo. Unicamente o Evangelho de sua graça pode curar os males que amaldiçoam a sociedade. A injustiça do rico para com o pobre e o ódio dos pobres para com os ricos, ambos têm raiz no egoísmo, e este somente pode ser desarraigado pela submissão a Cristo. Ele, unicamente, substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Preguem os servos de Cristo o Evangelho com o Espírito enviado do céu e como ele trabalhem para o benefício dos homens. Então, hão de se manifestar no abençoar e soerguer a humanidade, resultados cuja realização seria totalmente impossível pelo poder humano. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. A mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam a vida toda sem se tornar entendidos quanto ao escrínio que contém esse tesouro. Fundamentos da Educação Cristã, página 426. O cérebro controla o corpo. Existem hoje muitos inválidos que sempre assim permanecerão, porque não se convencem de que seu modo de viver não merece confiança. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Todos os órgãos de movimento são governados pelas comunicações que recebem do cérebro. Os nervos do cérebro, que comunicam com todo o organismo, são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar sua vida íntima. Influências negativas sobre a mente. Devemos estar arrancando de nossos pensamentos todas as ervas ruins da murmuração e da crítica. Não continuemos a olhar para qualquer defeito que vejamos. Se nós quisermos apegar devidamente a Deus, precisamos continuar olhando as grandes e preciosas coisas, a pureza, a glória, o poder, a bondade, a afeição, o amor que Deus nos concede. E assim, contemplando, nossa mente se fixará nessas coisas de interesse eterno, de tal modo que não teremos nenhum desejo de achar defeitos nos outros.
inclinamo-nos a lembrar do negativo. Precisamos aprender a dar a melhor interpretação possível à conduta duvidosa de outros. Se sempre estamos suspeitando o mal, estamos em risco de criar o que nos permitimos suspeitar. Não podemos passar sem que, por vezes, nossos sentimentos se magoem e nosso temperamento seja provado. Mas, como cristãos, temos de ser justamente tão pacientes, tolerantes, humildes e mansos como desejamos que os outros sejam. Oh, quantos milhares de ações e efeitos de bondade que recebemos nos passam da memória, como o orvalho desaparece entre o sol. Ao passo que as ofensas imaginárias ou reais deixam uma impressão quase impossível de apagar-se. O melhor exemplo a dar aos outros é sermos nós mesmos justos e depois deixamo-nos a nós mesmos e a nossa reputação com Deus e não mostremos demasiado grande ansiedade de justificar toda a impressão errônea e apresentar nosso caso num aspecto favorável. A imagem que estudamos muda a nossa vida. Tudo quanto nos leva a ver as fraquezas da humanidade está no desígnio do Senhor para nos ajudar a olhar para Ele, e em caso algum pôr a confiança no homem, ou fazer da carne nosso braço. Transformamo-nos na imagem daquilo em que demoramos o olhar. Portanto, quão importante é abrir o coração às coisas que são verdadeiras e amáveis e de boa fama. Lembrar-se da fragilidade humana. Ao tratar com nossos semelhantes, devemos todos considerar que eles têm paixões iguais às nossas, sentindo as mesmas fraquezas e sofrendo as mesmas tentações. Como nós, eles têm uma luta com a vida, caso queiram manter sua integridade. A verdadeira cortesia cristã une, aperfeiçoa tanto a justiça como a delicadeza. A misericórdia e o amor fazem o acabamento, dando os mais delicados toques e mais graciosos atrativos ao caráter. Não erguer barreiras. O Senhor quer que seu povo siga outros métodos que não o de condenar o erro. Embora seja justa a condenação, Ele quer que façamos algo mais do que arremessar aos outros adversários acusações que tão só os empurram para mais longe da verdade. A obra de Cristo veio fazer em nosso mundo não foi erguer barreiras e constantemente lançar ao povo o fato de que estavam em erro. Aquele que espera iluminar um povo iludido tem de aproximar-se dele e com amor por ele labutar. Ele tem de tornar-se um centro de santa influência. Vencer sensibilidades. Muitos têm uma viva, não santificada sensibilidade, que está sempre alerta a alguma palavra, algum olhar ou ato a que possam dar o sentido de falta de respeito e apreciação. Tudo isto deve ser vencido. Toda pessoa deve ir avante no temor de Deus, fazendo o melhor que lhe seja possível, sem se perturbar por louvores ou ofender por censuras, servindo a Deus fervorosamente e aprendendo a dar interpretações mais favoráveis a tudo quanto pareça ofensivo da parte dos outros. Não procurar ressentimentos. Julgar nossos irmãos, permitir a nutrição de sentimentos contra eles, mesmo que achemos que não procederam bem direito conosco, não trará bênção a nosso coração e não ajudará absolutamente o caso. Não uso permitir que meus sentimentos se soltem no sentido de procurar todos os meus ressentimentos e falar disso repetidamente, demorando na atmosfera da desconfiança, da inimizade e da dissensão. Perda de consciente integridade. Quando perdeis vossa consciente integridade, vossa alma se torna um campo de batalha para o inimigo. Tendes dúvidas e temores suficientes para vos paralisarem as energias e vos impelirem ao desânimo. Obra especial de Satanás: causar dissensão.
A negligência em cultivar terna consideração e tolerância uns pelos outros tem causado dissensões, desconfianças, censuras e desunião geral. Deus nos convida a deixar este grande pecado e esforçar-nos para atender à oração de Cristo, de que seus discípulos sejam um, assim como ele é um com o Pai. É o trabalho especial de Satanás ocasionar dissensão, para que o mundo seja privado do mais poderoso testemunho que os cristãos lhe podem dar, de que Deus mandou o seu Filho para pôr em harmonia espíritos turbulentos, orgulhosos, invejosos, ciumentos, fanáticos. Forças emocionais negativas perturbam todo o ser. A inveja e o ciúme são enfermidades que perturbam todas as faculdades do ser. Originaram-se com Satanás no paraíso. Os que lhe escutam a voz desmerecerão os outros, deturparão e falsificarão a fim de se apresentarem bem a si mesmos. Mas coisa alguma que contamine poderá entrar no céu. E a menos que os que nutrem esse espírito se mudem, jamais poderão ali entrar, pois criticariam os anjos, invejariam a coroa dos outros, não saberiam em que conversar a menos que salientassem as imperfeições e erros dos demais. Temperamento profano, perigo para o evangelista. Tua exibição de temperamento profano, mesmo em reuniões do povo de Deus, está pondo em perigo tua mente e vida. Pergunta a ti mesmo: valerá a pena eu prosseguir do jeito que tenho andado, em luta e contenção? Quando é perdido o poder de Deus? Os homens e mulheres foram comprados por preço, e que preço? A própria vida do Filho de Deus. Que coisa terrível é colocarem-se eles numa posição em que seu poder físico, mental e moral é corrompido, onde perdem seu vigor e pureza. Semelhantes homens e mulheres não podem oferecer a Deus um sacrifício aceitável. Pela perversão dos apetites e paixões, o homem perdeu o poder de Deus e tornou-se instrumento da injustiça. Todo o ser está enfermo, corpo, alma e espírito. Providenciou-se, porém, um remédio para a santificação da humanidade. A mente e o corpo profanos são purificados. Foi tomada uma providência maravilhosa pela qual podemos receber perdão e salvação. O que observa a simplicidade em todos os seus hábitos, restringindo o apetite e controlando as paixões, poderá conservar suas faculdades mentais robustas, ativas e vigorosas, prontas na percepção de tudo quanto exija pensamento ou ação, vivas para discernir entre o santo e o profano e prontas a se empenhar entre tudo empreendimento para a glória de Deus e benefício da humanidade. Aos que caem, falta a atitude mental sadia. Os que caem nas ciladas de Satanás não chegaram ainda a uma atitude mental sadia. Ficam ofuscados, são cheios de si, presumidos. Oh, com que tristeza o Senhor os observa e ouve suas palavras empoladas. São inflados de orgulho. O inimigo os contempla com surpresa ao vê-los levados cativos com tanta facilidade. Excesso de confiança, cilada do inimigo. Como é vão o auxílio do homem, quando o poder de Satanás é exercido sobre um ser humano que se tomou de exaltação própria e que não sabe que está participando da ciência de Satanás. Entregue a confiança própria, ele caminha direito para a cilada do inimigo e é preso. Não levou a sério as advertências dadas e Satanás o levou como presa sua. Se ele tivesse andado humildemente com Deus, teria corrido direito para o lugar de encontro que Deus lhe provera. Assim, em tempos de perigo, estaria seguro, pois Deus ter-lhe-ia erguido um estandarte contra o inimigo. O coração é por natureza perverso. Precisamos lembrar que nosso coração é por natureza depravado
e somos de nós mesmos incapazes de seguir reta direção. É unicamente pela graça de Deus, aliada aos mais diligentes esforços de nossa parte, que podemos obter a vitória. Maus hábitos impedem o desenvolvimento. Qualquer hábito ou prática que enfraquecer a energia dos nervos e do cérebro ou a resistência física incapacita para o exercício da proximidade, graça a seguir a temperança, a paciência. Mentes preguiçosas, indisciplinadas. Deus não quer que nos contentemos com uma mente preguiçosa, indisciplinada, pensamentos confusos e memória frouxa. A maioria desses indisciplinados passam através da vida com disposição contrária ao mundo, consignando um fracasso onde deveriam ter sido bem-sucedidos. Crescem achando que o mundo lhes tenha má vontade, por isso que não os lisonjeia nem acaricia. E eles se vingam tendo má vontade para com o mundo e desconfiando-o. As circunstâncias, às vezes, os obrigam a afetar uma humildade que não sentem, mas não os prepara com uma graça natural, e seu caráter verdadeiro certamente será exposto mais cedo ou mais tarde. Examinar cada hábito e prática. Homens e mulheres devem ser ensinados a examinar cuidadosamente cada hábito e prática, e de uma vez por todas afastar tudo que, produzindo uma condição insalubre do corpo, lança sobre a mente uma escura sombra. Que fazer com a dúvida? Mesmo os cristãos de longa experiência são muitas vezes assaltados pelas mais terríveis dúvidas e vacilações. Não deveis considerar que por causa dessas tentações vosso caso seja sem esperança. Esperai em Deus, confiai nele e repousai em suas promessas. Ao ouvir o inimigo com as suas dúvidas e incredulidades, cerrai-lhe a porta do coração. Fechai os olhos de maneira que não demoreis em sua sombra infernal. Erguei-os para onde eles possam contemplar as coisas eternas, e tereis força a cada hora. A prova de vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Ela vos torna valentes para combater as batalhas do Senhor. Não vos podeis permitir deixar que qualquer dúvida vos penetre o espírito. Não deis a Satanás o prazer de falar acerca dos terríveis fardos que estáis suportando. Toda vez que o fazeis, ele ri de que vos possa controlar e de que tenhais perdido de vista a Jesus Cristo, vosso Redentor. Homem algum pode, uma vez que seja, consagrar as faculdades que lhes foram dadas por Deus ao serviço da mundanidade ou do orgulho, sem se colocar no terreno do inimigo. Cada repetição do pecado enfraquece-lhe o poder de resistência, cega-lhe os olhos e abafa a convicção. Animar os desanimados. Ao trabalhar em favor das vítimas de maus hábitos, em lugar de lhes apontar ao desespero e à ruína para a qual se precipitam, fazei-os volver os olhos a Jesus, fazei-os fixá-los nas glórias do celestial. Isto fará mais pela salvação do corpo e da alma do que farão todos os terrores da sepultura quando postos diante dos destituídos de força e aparentemente de esperanças. Assuntos infrutíferos, consumidores de tempo. Devemos desviar-nos de 1000 assuntos que nos convidam a atenção. Há assuntos que nos consomem tempo e suscitam indagações, mas acabam em nada. Os mais elevados interesses exigem a acurada atenção e a energia que são tantas vezes dispensadas a coisas relativamente insignificantes. O aceitar teorias novas não traz em si nova vida à alma. Mesmo o relacionar-se com fatos e teorias importantes em si mesmos é de pouco valor a não ser que sejam postos em uso prático.
Precisamos sentir nossa responsabilidade de proporcionar à própria alma alimento que nutra e incentive a vida espiritual. Ciência do Bom Viver, página 456.